Oi pessoal, estamos de volta com o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Vamos agora estudar o capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Vamos fazer uma introdução geral para depois a gente entrar no texto mesmo das cartas às igrejas. Então, o Apocalipse 2, capítulo 2, versículo, e capítulo 3, 2 e 3, fala sobre as cartas às 7 igrejas, ou às comunidades cristãs. Essas são as coisas presentes, de que fala Apocalipse 1,19. As coisas presentes, são as coisas da comunidade, né? Não são cartas, são mensagens, né? Porque falta cabeçalho, falta remetente, mas são cartas, são mensagens, né? E são mensagens carinhosas, são cartas carinhosas, escritas por um tal João, preso político na ilha de Patmos, que é uma pequena ilha grega no mar Egeu. Ele escreve para consolar as comunidades cristãs perseguidas e cansadas. Então, é um discípulo de João que escreve. Porque no ano 100, João já tinha morrido há muito tempo. Naquele tempo, o pessoal vivia 40, 50 anos no máximo. Jesus morreu com 37, por um erro de calendário. E já estava idoso. Com 40 anos, não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada, então o pessoal morria cedo, né? Então, essas cartas às comunidades, João escreve, mas ele fala que é de Jesus. Claro que não foi Jesus que escreveu, né? Ele atribui a Jesus. Fala que são de Jesus. Jesus se apresenta nas cartas com os seguintes títulos. Olha para você ver que coisa interessante. Na carta a Éfeso, a comunidade de Éfeso, Apocalipse 2:1, Jesus fala assim, ó, eu sou aquele que segura as 7 estrelas e candelabros. Esse é Jesus. Já para a comunidade de Esmirna, Apocalipse 2:8, Jesus fala, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Isso é Jesus falando dele mesmo, né? Mas claro que não é Jesus, é o João que está falando, né? A visão de fé do João que escreveu esse texto. Depois, a comunidade de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Jesus fala assim, ó, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que é justamente a palavra de Deus, né? Já a comunidade de Tiatira, nós temos o texto, capítulo 2, versículo 18. Aquele que Jesus fala, eu sou aquele que tem olhos de fogo e pés de bronze. É como Jesus se caracteriza, né? Depois, para a comunidade de Sardes, que é a 6ª comunidade, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Jesus fala, eu sou aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. E depois, para a comunidade de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7, Apocalipse, Jesus fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi para abrir e fechar. Muito interessante esses títulos que Jesus dá para si mesmo. E, aliás, falta uma comunidade, desculpa, a Laodiceia, é a 7ª. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Laodiceia, a carta a Laodiceia fala assim, Jesus dizendo, eu sou o Amém. É um título de Jesus, o Amém. Quer dizer, assim seja, vai ser desse jeito. Amém é um título de Jesus, como Cristo é um título de Jesus. Jesus, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. São os títulos que Jesus se dá na carta a Laodiceia. Então Jesus fala em cada carta do que está acontecendo na própria comunidade. Ele fala dos pontos positivos e negativos da comunidade. Quando ele vai escrever para a comunidade de Laodiceia, ele fala do que acontece lá na comunidade, dos defeitos dela, do que ela pode melhorar, quais são as qualidades dela. Muito interessante, né? Cada situação da comunidade que é descrita. Jesus faz o papel de juiz. Os cristãos esperavam que Jesus fosse juiz no juízo final. Com as palavras de Jesus para cada comunidade, o juízo final já começou. Então, vai ter um juízo final? O que é o juízo final? É uma frase, uma palavra final de Jesus sobre a humanidade. Qual que foi o juízo final de Jesus? Na cruz? A humanidade está salva. Esse foi o juízo final, né? Quer dizer, então não vai ter que acontecer juízo final mais não. Já aconteceu. A humanidade está salva. É um juízo final, é uma palavra final de Jesus sobre a humanidade. A humanidade está salva. Vai acontecer agora o juízo particular de cada um, né? O julgamento particular, purificação particular de cada um na morte. Há uma combinação de temas nas cartas. A primeira e a 7ª perdem a resistência, abandonam o primeiro amor. A 2ª e a 6ª cartas e comunidades não tem nada de negativo. A 3ª e a 5ª são resistentes contra o Império Romano. No centro das cartas está a carta à igreja de Tiatira, com o tema sobre a profecia. Certamente essas cartas são também endereçadas às comunidades de todos os tempos. Não é só daquele tempo, né? De todos os tempos.
as comunidades cristãs de todos os tempos e lugares. O número 7 é a totalidade, é a perfeição, é a plenitude, é a soma de 3, que é o símbolo de Deus, e 4, que é o símbolo do homem. Deus, porque 3 é a totalidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O 3 sempre é a totalidade de alguma coisa, o máximo de alguma coisa, né? É o 3. E 4 é o símbolo do homem. O homem é feito de água, ar, terra e fogo. É o símbolo do homem, o 4. 3 mais 4, 7. É Deus e o homem, tudo, é perfeição, totalidade. 3 vezes 4, 12. Totalidade também. E o 6, que não chegou a ser 7, é imperfeição. E o 666, que são 3, 6, é o máximo da imperfeição, que é o título dado à besta, que é, no caso do Apocalipse, o imperador romano. Então, essa é a introdução às 7 cartas. Nós vamos agora ver detalhadamente, uma por uma das cartas, a cada comunidade, e entender o sentido delas. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.